Para dar sequência, eu quero mostrar para vocês, não menos importante, os pigmentos. A escolha do pigmento vai bater diretamente com o resultado final do seu procedimento. Seja para lábios, olhos, e nós vamos trabalhar no nosso procedimento de lábios com a linha Organic Line for Lips. Gente, por que trabalhar e investir em uma boa linha de pigmento? Pensando assim, né? A agulha, ela implanta o quê? O pigmento. Então a qualidade de ambos os produtos devem ser, assim, superiores a todas as linhas do mercado. É por isso que eu escolhi trabalhar com a Mia. O que acontece? Nós aqui no Brasil estamos muito ansiosos porque estamos esperando o lançamento da linha Organic Line no nosso país, né? Dentro da lei vigente do nosso país. Porém, eu como embaixadora da Mia, recebi toda a linha de pigmento e pude testar. Gente, a carga pigmentária, a quantidade de pigmento é fantástica. Você consegue um implante com muito mais facilidade sem precisar de ficar lesionando e machucando muito a pele do seu cliente. É um pigmento que ele é altamente viscoso, ele tem uma facilidade de implantação, uma carga pigmentária incrível, ou seja, eu tenho muito mais cor na pele da minha cliente, com uma facilidade de implantação devido à sua viscosidade e fluidez. Outra coisa que me chamou muita atenção, as cores são altamente vibrantes, são altamente brilhantes e com uma duração assim, incrível. Isso pelo fato de ser uma linha orgânica. O meu papel aqui hoje é facilitar a vida do micropigmentador. O meu papel aqui hoje é facilitar a escolha dos pigmentos. Nós sabemos que quando a gente está iniciando na carreira, nem sempre a gente sabe escolher. Nem sempre eu vejo tantos pigmentos na minha frente, e digo, meu Deus, e agora? Como escolher? Então eu quero facilitar a sua vida e mostrar para vocês que com poucas cores a gente vai conseguir criar uma cartela gigante de pigmentos para lábios. As minhas escolhas para a nossa aula de hoje são o mandarim, que é um laranja, o merlot, que é um vermelho bem fechado, puxando para o ameixa, rose peony, que é um vermelho mais aberto, o dragon fruit, que é um pink, um rosa, o camo 40, que vai ser um bege, você pode escolher também um branco, que tem uma presença um pouco maior de pigmento branco, tá? Pra gente poder clarear, sobretudo nos lábios que são mais escuros, tá? E aqui o nosso diluente. O que eu quero? Eu quero te ensinar a enxergar o que tem dentro do pigmento. Primeiro nós vamos aprender a degradar e abrir essa tinta para você visualizar aquela tinta que tem dentro do frasco, porque não me adianta apenas olhar a cor. Depois eu quero mostrar para vocês como eu consigo criar cores e fazer misturas com apenas esses tons, tá bom? Então a gente vai trabalhar com uma folha de papel degradando e depois em taças, pingando o pigmento dentro da água para a gente poder ver inclusive a importante carga pigmentária de cada um deles. Pensando nas cores básicas para lábios, então eu preciso de um laranja, de um vermelho bem fechado, ameixa, quando eu quero subir o tom do pigmento. Eu preciso de um rosa, que é clássico para lábios. Eu preciso de um pigmento bem claro, que pode ser um rosinha bem claro, ou pode ser um cor de pele, né? Um pigmento para camuflagem, ou um branco puro. E eu preciso de um vermelho, tá? Um vermelho puro, um vermelho mais vivo. Então, olha só, aqui eu vou abrir para vocês qual que é o meu intuito nessa aula, mostrar para vocês a importância de um pigmento de alta qualidade com uma carga pigmentária, com a quantidade de produto, quantidade de cor mais intenso, tá? Então, olha, em uma taça com água, eu vou diluir cada um dos pigmentos. Assim eu consigo ver claramente o fundo quando eu abro a cor e eu consigo ver também a carga pigmentária. Então, vamos lá. Primeiro o mandarim. Vou colocar duas cores, 2 gotas. Agora, eu vou colocar o merlot, 2 gotas. Agora eu vou colocar o dragon fruit. Opa. O camo 40.
Rose Peony. Agora, gente, nós vamos abrir todas essas cores, tá? Então, olha, eu tenho um laranja intenso e vivo, um laranja mais puro. Aqui eu tenho um vermelho mais fechado. É claro que aqui ele clareou, porque é um volume, ele tá bem diluído aqui na taça com água. O Dragon Fruit. Que é um rosa. O Camo 40, que tem uma presença importante de branco. E o Rose Peony, que é o nosso vermelho. Aqui no lugar desse Rose Peony, nós também podemos ter mais uma opção, que é esse daqui, olha. Que eu também sou apaixonada por essa cor, que é o Cranberry. Ele é um pouco mais fechado, porém um pouco mais claro do que o Merlot. Então vai depender muito do fototipo, vai depender muito em qual escala do Fitzpatrick está a sua cliente e, é claro, do desejo da sua cliente. Eu vou colocar 2 gotinhas do Cranberry para vocês verem como ele é um pouco mais intenso, tá? Então vocês têm essas 2 possibilidades, ou o Cranberry ou o Rose Peony. O Rose Peony para uma pele muito mais clarinha, quando a cliente deseja um resultado mais natural. E o Cranberry quando a cliente quer uma cor mais intensa, ou então quando o fototipo dela é um pouco mais alto, tá? Bom, então com essas poucas cores, a gente consegue criar uma gama intensa de tons para micropigmentação de lábios. O importante é você investir em bons pigmentos para que você tenha excelentes resultados. E a escolha da cor deve ser algo natural para você. Primeira coisa, aqui com essa tabela eu vou colocar algumas misturas para ficar fácil na hora da sua escolha. Então, um exemplo, eu posso ter um vermelho puxando mais para o rosa, ou eu posso ter um rosa um pouco mais avermelhado, aquele tom que a gente chama de melancia. Então vamos lá, imagina que a cliente quer uma cor de lábio saudável. Primeira coisa que você tem que observar é o tom do lábio da sua cliente, tá? Mas se eu tenho um lábio fototipo 1, 2, 3, que eu não preciso de neutralizar, clarear o lábio da minha cliente, então eu posso usar esse tom, que é o rosa, o Dragon Fruit, com o Cranberry. Olha só. Coloquei 2 gotas do Cranberry, então a gente vai pensar 2 gotas do pigmento Dragon Fruit, 2 gotas do Cranberry, vai virar um tom de melancia. Olha que cor linda que a gente tem para lábios. Olha a mistura dos 2 pigmentos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Dragon Fruit e Cranberry. Ai, Aline, eu quero fazer um lábio, é um fototipo bem claro e ela quer um vermelho bem intenso. Então eu posso utilizar só o Merlot? Eu não acho seguro utilizar só o Merlot, porque é uma cor muito escura. Então a minha escolha seria utilizar o Merlot com o Cranberry, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui, olha, 2 gotas do Merlot, eu vou colocar 2 gotas do Cranberry. Vou colocar aqui 1, 2. O que vai acontecer? Eu vou abrir um pouco esse tom do Merlot. Também é uma opção, tá? Aline, quando que nós vamos utilizar o mandarim e o camo? Essas 2 cores aqui, gente, nós vamos utilizar para descer o tom do pigmento. Imagina que a sua cliente quer fazer uns lábios, mas um lábio mais verão, um lábio mais claro, com o vermelho. Imagina que você tem aqui, olha, o Cranberry, mas ela não quer um vermelho tão intenso. Então você pode abrir o tom com o mandarim. Você vai iluminar aquela cor. Você vai abrir, deixar ele um vermelho, mas um vermelho mais vivo e mais claro, tá? Então você pode utilizar também o mandarim com o Cranberry.
Então, imagina que você quer fazer um vermelho, mas um vermelho mais aberto, mais verão, tá? Você pode pegar aqui, olha. E aí nós vamos misturar e ter uma cor mais quente. Pode perceber que são tons diferentes. Mas quando que eu vou utilizar o camo, Aline? Gente, de verdade, assim, para vocês entenderem, as cores muito claras ou mais fechadas, no caso, o camo com o merlot, quando que vocês vão utilizar? O merlot, quando eu quero subir e fechar a cor do pigmento que eu vou utilizar, e o camo quando eu quero descer e clarear a cor que eu vou utilizar. Em alguns casos, inclusive a minha modelo, ela tem o lábio mais claro e eu vou precisar de dar uma neutralizada no lábio dela, nós vamos utilizar a cor clara com o mandarim, que é justamente para descer o tom do lábio, descer o tom da lâmina labial, para depois colocar a cor que a minha cliente deseja, tá? Eu nunca posso pegar um lábio escuro, um lábio acastanhado ou arroxeado e já colocar um vermelho ou um rosa, porque aí o que vai acontecer? Eu vou ter um tom indesejado, um tom puxando mais para o arroxeado, um tom escuro, tá? E muitas vezes essa cliente, principalmente fototipos altos dentro da tabela, fototipos 4, 5, tem os lábios mais escurecidos e elas querem deixar aquele lábio assim um pouco mais uniformes, tá? Então, nesse caso, a gente vai precisar de neutralizar, descer o tom do lábio para depois colocar a cor. E é isso que eu vou fazer na minha modelo. E aí eu ainda tenho a opção de utilizar o cranberry puro no lábio da minha cliente. Eu ainda tenho também a opção de utilizar o dragon fruit, que é o nosso pink, subindo um pouco o tom, fechando um pouco esse rosa com o merlot. Eu quero deixar aqui uma dica para que vocês peguem tintas escolares e façam as misturas em tintas clássicas para que vocês aprendam as proporções. Aqui não é nenhuma receita de bolo, é só mesmo para abrir a visão de vocês e mostrar as possibilidades com poucas cores de pigmentos, tá? Esse daqui, gente, que eu quero mostrar pra vocês, olha, quando eu vou clarear um tom, eu nunca uso o branco puro. Eu crio um tom que meio de papaya, tá? Onde eu coloco o mandarim com o camo, que vai ficar uma cor um pouco mais quente para clarear lábios escuros. Uma opção também para você enxergar a cor que tem dentro do frasco é você aprender a abrir essas cores no papel. Dessa forma você vai visualizar de uma maneira muito mais clara as cores que tem dentro do nosso frasco de cada um dos nossos pigmentos. Então as cores básicas, recapitulando, as cores básicas que a gente precisa para trabalhar com lábios: um laranja, um vermelho fechado, um rosa, um pigmento bem claro e um vermelho vivo, tá? Com isso, a gente consegue fazer várias misturas para atender todos os tipos de lábios. Lembrando, gente, a escolha da cor, ela vai bater com o tom da lâmina labial, a condição da lâmina labial, a cor da lâmina labial da sua cliente e o desejo da sua cliente. Quando eu tenho uma cliente com lábios escuros, mas que ela não quer uma cor muito clara, eu posso neutralizar apenas com o mandarim, por exemplo. Porém, quando a minha cliente ela tem um lábio escuro, escurecido, um fototipo alto, e ela quer um tom mais claro, mais rosado, eu vou precisar de clarear esse lábio, onde eu vou utilizar aqui, ó, o mandarim e o camo 40 para descer o lábio, que é exatamente esse tom aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Se a minha cliente tem um tom claro, eu posso utilizar o rosa puro? Vai depender do desejo dela. Se a minha cliente tem um fototipo baixo dentro da tabela, 2, 3, e ela quer uma cor de lábios mais saudáveis, eu posso utilizar o vermelho puro? Posso também, o cranberry puro. Ah não, mas ela quer uma cor, um vermelhinho, mas ela quer um vermelho mais suave, mais casual. Eu posso utilizar então o vermelho com rosa, o cranberry com dragon fruit, que vai resultar no vermelho melancia,
que fica super leve e super natural. Se a minha cliente quer um resultado mais fechado, um vermelho mais aparente, eu posso utilizar o Merlot com o Cranberry, que vai me resultar num vermelho mais fechado. O que eu quero que vocês entendam? A escolha da cor está diretamente ligada. Fator principal, o tom da lâmina labial. Se eu tenho lâmina labial escurecida, acastanhada, comumente em fototipos mais altos, 3, 4 e 5, eu preciso de neutralizar para depois colocar a cor. Como que é feita essa neutralização? Muitas vezes essa neutralização vai precisar de ser feita 2, 3 sessões para depois colocar a cor. Então vai depender muito do tom da pele da sua cliente e do efeito final que ela quer. E a escolha da cor está diretamente ligada com o tom que a cliente quer. Ela quer um tom mais rosa? Ela quer um tom mais avermelhado? Ela quer um tom mais aberto? Ou ela quer um tom mais fechado? Isso tudo dá pra gente brincar com essas cores que eu apresentei para vocês. Como eu comentei com vocês, uma forma também de você conhecer o pigmento que você escolheu para trabalhar é degradando o mesmo no papel, numa folha de papel branco, tá? Lembrando que na hora de escolher a cor, você sempre deve lembrar que a pele da sua cliente nunca é branca. Sempre tendo essa percepção, o pigmento na pele é uma coisa e na folha de papel branco é outra. Por quê? São tons sobre tons, ok? Então vou degradar aqui, olha, o mandarim e vou abrir. Olha, eu tenho uma gota e vem aqui, ó, até embaixo. A gente conseguir ver a degradação de cada uma dessas cores, tá? Agora eu tenho aqui o Dragon Fruit. Vou colocar uma gotinha. Volto. Dá pra ver que ele é um rosa, um pink mesmo. Então eu tenho um laranja, um rosa. Agora eu vou abrir aqui pra vocês o Cranberry, que é o vermelho mais puro, ó. O Merlot, que é o ameixa, o vermelho bem fechado, tá? Estão notando a diferença entre esse vermelho mais aberto e esse mais fechado? Esse mais fechado, gente, eu não uso ele puro, sabe? Eu sempre vou utilizar na combinação ou com o pink ou com o vermelho vivo. E agora o camo que a gente vai utilizar para neutralizar, o camo 40. A gente pode notar que ele tem uma presença importante de branco, um pouco de amarelo também. Quero mostrar aqui para vocês o seguinte, olha, eu tenho aqui as 5 cores que eu, Aline Fraga, considero coringas para realizar a micropigmentação labial. Lembrando que a linha Organic Line For Lips é uma linha exclusiva e completa, onde você pode utilizar cores comerciais da mesma forma que a gente vai lá na MAC, por exemplo, e escolhe uma cor de batom. Um rosa mais aberto, um rosa mais fechado, um vermelho, um nude. O que eu quero ensinar aqui para vocês é utilizar apenas 5 cores e criar uma cartela de cores e de possibilidades com a linha Organic Line. Da mesma forma como eu falei anteriormente, a escolha do pigmento ela está diretamente ligada com o resultado final, satisfatório, com o processo de cicatrização, com uma pele cicatrizada, quanto de pigmento que sobra. Isso tudo bate diretamente com a técnica que você vai executar, com a qualidade do equipamento que você vai executar e, é claro, com a qualidade do pigmento. Então, escolha sempre trabalhar com pigmentos de boa qualidade e essa é a linha Organic Line.